Olá, muito bom dia. Deus abençoe a vida de você nessa terça-feira, dia 18/7/2023. Hoje nós estamos no segundo dia do nosso clube, tá? Nós vamos iniciar agora a leitura da palavra do Senhor. Então, nesse momento, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 11. Capítulo de número 11 será a nossa leitura de hoje, amém? Feche seus olhos nesse momento e vamos fazer só mais uma oração. Já encontramos aqui as meninas, a Tônia já trouxe uma oração hoje para nós, mas nesse momento vamos orar e pedir o auxílio do Espírito Santo, amém? Para guiar a nossa mente em nome de Jesus. Espírito Santo, nesse momento, eu te peço, Pai querido, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da tua palavra. Eu te peço, nos ensina o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, todo impedimento espiritual possa cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que teu nome seja glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já pegou a sua água? Separa a sua água aí do ladinho, sua canetinha, para você marcar o texto que você achar importante. Olha o que eu fiz. Minha Bíblia, eu amarrei, gente, uns giz aqui, ó, que eu ando com a Bíblia o dia inteiro. E eu tenho umas crianças abençoadas que gostam de catar todos os meus giz, minhas coisas, sabe? Aí eu deixei uma bem amarradinha na minha Bíblia, pra ficar bem pertinho de mim. Meu filho falou, mamãe, giz aqui. Eu falei, é pra você não saber como gente. Glória a Deus, né? Vamos fazer a nossa leitura nesta manhã, em nome de Jesus. A Torre de Babel. A Torre de Babel. No mundo, No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Bom dia, Dani. Capítulo 11 de Gênesis, verso 10. A descendência de Sem. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber,
Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, na terra de Natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Capítulo 12 de Gênesis. O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Abrão no Egito. Verso 10. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão,
por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servas e servas, camelos. Mas o Senhor puniu o Faraó e a sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, com sua mulher e com tudo o que possuía. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Capítulo 13 de Gênesis. A desavença entre Abrão e Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra, inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Pode grifar aí, viu, meninas? Nesse verso 14, aqui já é a segunda promessa que Deus fala, né, para Abraão. A primeira foi aqui no seu verso 1, né? 2 e 3, se quiser grifar também pode grifar, porque aí são as primeiras promessas que Deus fez a Abraão, né? Que ele seria aí pai de multidões, né? Glórias a Deus. Capítulo 14 de Gênesis. As meninas, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar, tá? Joana, Andréia, Dani, tá? Pode comentar, tá? Abrão socorre Ló.
Abrão socorre Ló. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram as suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus, desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manré, o amorreu. Manré e os seus irmãos, Escol, Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado primeiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupo e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Melquisedeque abençoa Abrão. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo,
Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Aqui pode grifar aí também, porque foi a primeira vez, né, que é falado de dízimo na Bíblia. Aqui, ó, de Melquisedeque, que ele foi e deu o dízimo dele para Abrão, ó. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Pode grifar a partir dessa parte aqui do... Cadê? Aqui, ó, 18. Fala que Melquisedeque trouxe pão, trouxe vinho, abençoou Abraão, ele deu o dízimo, tá? 19, 20, 19 e 20, viu? Ele abençoa, ele traz o alimento, abençoa, ele dá o dízimo. É a primeira vez que é falado de dízimo na palavra do Senhor, tá? Gênesis capítulo 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Capítulo 15 de Gênesis, vamos lá. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Pode grifar aqui, viu? Mais uma vez, o Senhor faz promessa para ele, e aqui ele fala que ele vai ter um filho gerado dele mesmo, tá? É uma promessa aqui bem relevante. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, o que tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou a cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas, apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e os seus antepassados, e será sepultado em boa velhice.
na quarta geração, e os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: os seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Capítulo 16 de Gênesis. O nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que essa acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Beredes foi chamado de Berla-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Glórias a Deus, né? Vocês viram aqui, né? Que ela foi para o deserto e ali o anjo do Senhor encontrou ela, porque ela estava gerando um filho de Abrão. E Abrão havia uma promessa sobre ele. Então, mesmo que ela não fosse a mulher da promessa, mas a semente que estava no ventre dela pertencia a Abrão. Então, também havia uma promessa sobre os descendentes de Abrão, havia uma promessa, né? Por isso que o anjo foi atrás de Agar e falou: volta, vai humilhar para tua senhora, porque dele eu também vou fazer uma grande nação. E aqui, Sarai, ela não suportou mais esperar. Olha, eram 10 anos depois da promessa. 10 anos após a promessa.
e Deus ainda não tinha cumprido a promessa. E aí Sara achou a forma, eu vou dar um jeitinho aqui, né? Vamos dar um jeitinho. Mas a gente vai ver que o jeitinho não dá muito certo. Eu tenho uma pregação sobre esse assunto aqui, ó. Depois eu vou colocar lá no clube para vocês assistirem. Tá no meu canal do YouTube o link. Vou colocar lá para vocês verem. Capítulo 17 de Gênesis. Gênesis, capítulo 17. A circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de nações, pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Da sua parte, disse Deus a Abrão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Na carne, terão que fazer essa marca. Será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de vida, de 8 dias de idade, entre vocês, terá de ser circuncidado. Tanto os nascidos em casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos em casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abrão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Pode grifar aqui também, mais uma vez, Deus prometendo a própria Sara, né? Que ela que geraria, né? Não o fato dela ter colocado a Agar, né? Não, é você que vai gerar, Sara. Verso 17. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abrão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho.
e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abrão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abrão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino da sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados do estrangeiros. Glórias a Deus. Vocês viram aqui que Deus estava falando com Abraão que ele ainda teria filhos. E Abraão riu na presença de Deus, riu e falou: como pode um velho de 100 anos, né? Porque, gente, era algo impossível, né? Um velho de 100 anos gerar e uma mulher de 90 anos. Sara tinha 90 anos quando Deus prometeu para ela que ela ainda geraria um filho. E a promessa que Deus, aqui a aliança que Deus tinha feito com Abraão era para fazer a circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, não tem o pênis do homem, tem aquela pelinha que cobre, né? O prepúcio, eles puxavam aquilo e davam uma cortadinha, tá? Aí a glande do pênis fica exposta quando você retira aquela primeira camada, né? E ali, isso é a circuncisão que Deus pediu para todos os homens fazerem. Todos foram feitos. E Abraão imediatamente obedeceu ali a ordem do Senhor e todos foram circuncidados no mesmo momento. Capítulo 18 do livro de Gênesis. Capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manré, quando este estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo.
Trouxe então coalhada, leite e o vinho e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Mais uma vez a promessa aqui, viu? Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Ela não acreditava. Olha aqui, ela está se indagando, ela está se questionando. E ela riu mais uma vez. Primeiro foi Abraão que riu, agora Sara que está rindo também, porque eles desacreditavam. Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Pode grifar esse 14 aí, ó. Essa pergunta, né? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor por amor a eles. Mas Abraão tornou-se a falar: Sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Olha ele se humilhando aqui para falar com Deus. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: E se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrarem apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali?
Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Glória a Deus, aleluia. Olha o tanto de indagação, de questionamento de Abraão para o anjo, né, para o Senhor, questionando, e 10? E se 10? Se Deus pouparia, Deus pouparia a cidade de Sodoma e Gomorra se tivesse 50, se tivesse 10 pessoas justas, Deus pouparia a cidade inteira. Faz sentido porque o mundo hoje ainda não foi destruído, porque Deus ainda tem os seus justos aqui nessa terra. Porque o dia que nós fomos arrebatados, tudo isso daqui vai, ó, ser destruído aí, porque não vai ter mais justos, porque seremos arrebatados e os que ficarem padecerão aqui nessa terra. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não faça essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar.
As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim, os que tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade para a qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Num dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Glória a Deus, né? Capítulo, aqui foi o 19.
Vocês viram aqui que, por amor a Abraão, Deus poupou a vida de Ló. Deus lembrou de Abraão quando estava indo para destruir a cidade. Por isso que Deus foi lá e poupou a vida de Ló. E falou para Ló, né? Vamos sair daqui. Você viu que os homens eram tão terríveis que queriam ter relações sexuais com os anjos. E Deus foi lá e puniu, né? Cegou todos eles e arrancou, literalmente arrancou Ló da terra, porque ele estava tão apegado à terra que mesmo o anjo falando que ia ser destruído, ele hesitou e o anjo foi preciso pegar na mão dele e arrancar ele da situação. E a mulher dele ainda olhou para trás, né, apegado às coisas ali, né? E aqui o que aconteceu aqui nos descendentes de Ló, né, que as filhas dele, né, tiveram relação sexual com ele, isso não é aprovado por Deus, tá? E tanto que os amonitas e depois os moabitas foram ali, se tornaram os próprios inimigos do povo de Deus, né? Capítulo 20. Capítulo 20. Ó, ainda dá tempo da gente ler o capítulo 20. Glória a Deus. Vamos ler. Abraão em Gerar. Abraão em Gerar. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e não e de mãos limpas. Então Deus respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará ao seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará sua lealdade em qualquer lugar onde formos. Diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois e servos e servas e deu-as a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Minha terra está diante de ti. Podes ficar onde quiseres. E a Sara ele disse: Estou dando a seu irmão 1.000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. E a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas
de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha que sério, né? Todas as mulheres se tornaram estéreis, ficaram, né? Abimeleque ficou doente. Todos foram atingidos porque estava com uma mulher que não pertencia a ele. E era uma mulher que tinha uma promessa, né? Debaixo, né? Na vida dela havia uma promessa. Então, Deus, o próprio Deus, falou para Abimeleque: não toca nela. Não toca nela. Olha que coisa, né? Para você ver o quanto Deus nos protege também. Deus protege cada um de nós. Quando ele tem um propósito dele, né? Ele age dessa maneira. Gênesis capítulo 21, dá tempo, gente. Então vamos ler. O nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho de Sara, ao filho que Sara lhe deu. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Detalhe, quando Deus fez a promessa, Abraão tinha 75 anos. Foram 25 anos de espera até o cumprimento da promessa. Viu? Quanto tempo você está esperando mesmo a promessa de Deus? Abraão esperou 25 anos. Eita glória! Verso 5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ele se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte,
Foi até lá, encheu a água, a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Acordo entre Abraão e Abimeleque. Verso 22. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem os meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: Eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe as ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: Que significam estas 7 ovelhas que separastes das demais? Ele respondeu: Aceita estas 7 ovelhas das minhas mãos, como testemunha de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das 2 tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por um longo tempo. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estaremos lendo o capítulo 22 amanhã. Amanhã nós estaremos lendo o capítulo 22. E essa foi a leitura do dia de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês têm algum comentário para fazer, Joana? Todos vocês já tinham lido essas histórias? Quem está lendo pela primeira vez já tinha lido essa história? Alguma coisa foi pega de surpresa aí? Falando, meu Deus, o que que é isso? Eu não sabia que isso tinha acontecido, né? Tem muitas novidades, tem coisas que vocês podem olhar e falar, eu já vi essa história antes, né? Mas até aqui o Senhor vem nos dando entendimento e sabedoria, tá certo? Então, aqui nessa leitura de hoje, né, nós lemos até o capítulo 22, marca aí na Bíblia de vocês. Nós lemos até o capítulo 21. Amanhã é o 22. Em nome de Jesus. Vem, deixa eu... Deus abençoe, tá? A gente ainda vai tirar fotinho, viu? Então, espera aí, vamos abrindo. Quem pode abrir as suas câmeras, pega a sua espada. Ó, a espada é a Bíblia, viu, gente? Pega a sua espada. A gente faz assim, aí coloca a Bíblia bem pertinho da gente para mostrar a foto. A Bíblia na foto. Vem para pertinho da câmera. Tudo bem, Dani, fique em paz. Cadê Joana? Tá aí? Dona Iracema tá aí pertinho. Vamos tirar a nossa foto de hoje, né? Todo dia a gente faz uma fotinho para ficar registrado, viu? E aí, Joana.
Eu não consigo pegar a Bíblia porque eu tô no celular, aí quando eu vou fazer a foto, né? Peraí, só um minutinho. Isso. Aí, Denina Sema. Pega a Bíblia. Isso. Tônia. Aí, peraí, um, dois, três e. Calma aí, vamos ver lá como ficou. Vou colocar no grupo da gente. Eita, Glória, quanta mulher belíssima. Ok, ok, coloquei lá no grupo, tá?